Fazenda Timboré. Local que já foi palco de várias lutas pela terra, hoje é o lar de 176 famílias assentadas pelo INCRA. Meu nome é Narciso José Ferreira, assentado no assentamento Timboré, município de Andradina. Esposo de Maria Lima Ferreira, assentada no mesmo endereço. Eu entrei numa usina de cana, aí já ficou eu e a esposa trabalhando no corte de cana, como trabalhador braçal. Aí trabalhamos por 4 anos, aí fui convidado a vir fazer essa ocupação aqui no assentamento Timboré, chamada antes proprietário, Fazenda Timboré, proprietário ex-semi. Boia fria. Aí de lá eu fui convidado a fazer essa ocupação. Não tinha conhecimento nenhum de ocupação de terra. Por eu me sentir obrigado de ter entrado numa situação de um ocupante de uma propriedade, eu fiquei num desespero que foi obrigado a eu cair com uma direção do acampamento naquela época. Aí fiquei fazendo a direção do acampamento daquela época por 4 anos, até assentar. Quando assentou as famílias, que aí as cabeças de cada um é diferente, a realidade não é aquele objetivo que eu mais queria, que mais eu quero. É como agricultor, a pessoa pegar uma propriedade realmente com aquela característica dele, como estava lá na cidade, sem emprego, achando culpado, que não tem a vida digna, por não ter uma renda própria. Quando cai numa propriedade que ele tem as condições dele ser o patrão, de ele ter a renda própria e não saber se comportar como agricultor, está dando mais dificuldade ainda do que antes nós como acampados. A sobrevivência está muito difícil. A sobrevivência de um produtor que cai numa realidade como um assentado e não tem a capacidade de precisar administrar por si próprio naquilo que queria, eu estou me sentindo meio desesperado e angustiado por falta de ter produtor no meu ritmo de ramo de trabalhador como produção da produção familiar. Era uma vida difícil a suportar, assim, o termo de responsabilidade que a gente tinha que ter com os acampados com as propriedades de cada um cortadas por aquele tempo. Também loteei os lotinhos de cada um, eu loteei os lotinhos de cada um, ter os mapas guardados, os lotes que eu fiz na parte que pertencia a mim, que era Grupo Chico Mendes. Tá? O Grupo Chico Mendes foi feito 3 eleições, todas 3 eu ganhei em primeiro lugar. Ou de um jeito ou do outro, não sei por qual motivo, que leitura eu não tenho, mas graças a Deus sempre eu tive meu jeito de fazer direção, mas com um jeito de honestidade, sem procurar dar prejuízo àquele que seja. Agora está ficando 5 anos debaixo do barraco só. Passei por 5 anos, de 90 até 95, praticamente, que em 95, já no fim do ano foi que o INCRA assentou as famílias. Então foi esses tempos todinho foi direto acampado. E tenho ainda um orgulho de como acampado eu tenho 3 anos de produção que eu levava para Brasília, sempre o total de produção que dava no assentamento Timboré, bati o recorde que até hoje o povo mesmo como assentado ainda não tem aquela capacidade de produzir aquilo que produzia como acampado. Era difícil. Debaixo da lona era tão difícil de uma maneira que era sofrido. Toda época que dava uma chuva ou um temporal, o povo ficava no meio do relento, vendo o sol e as estrelas, à noite as estrelas, o dia o sol. Mudança que todos trouxeram para acampar, eu fui um, e como todos foi, acabou tudo. Tudo. O que foi de móvel acabou tudo. Que eu já estava ficando numa situação que eu não estava para suportar mais. Estava chegando a uma conclusão que eu estava mais capaz de eu voltar a ser um boia fria novamente, porque não aguentava mais suportar a chuva e o sol debaixo de uma lona preta, né?
falei muito que o nosso acampamento naquela época foi dos primeiros, discriminado por pequenos, pobres e ricos. Não era aceito de maneira nenhuma, nem no próprio assentamento, nem na periferia da cidade. Quando se falava em ocupação de terra, nego dizia sempre assim: quem, rapaz? Você está indo lá invadir as terras dos outros? Só que aquele que veio naquela época, que teve coragem de criar o início da reforma agrária, que eu considero muito que essa reforma agrária que está aí hoje, dando modelo que vai ser uma reforma agrária que ainda não é, criado por nós naquela época, que foi o primeiro acampamento que fizemos na região do estado de São Paulo. Quer saber da água? Acampamento. E água, era eu e meu irmão, chama Antônio José Ferreira, que cavava os poços do acampamento. Durante o tempo que nós ficamos dentro do acampamento, dentro de 60 dias, nós fizemos 8 poços para abastecer o acampamento.